segundo Mateus, capítulo 17, e vamos ler do versículo 14 até o 21, até o 20, do 14 até o 20, Mateus 17, de 14 a 20. É um texto bem conhecido da palavra e muito oportuno nos nossos dias em que estamos enfrentando tantas lutas. Mateus 17, de 14 a 20. Todas acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem trazer luz de entendimento celestial a essa palavra, Senhor, de modo que nós possamos compreendê-la, discernir aquilo que o Senhor deseja ministrar. Deus, a fé é dom de Deus. O Senhor já repartiu uma medida de fé para cada um de nós, e nós rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor faça com que essa fé, ela dê frutos a 100 por 1 nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente nesses dias tem meditado acerca da fé, sobretudo a fé que produz resultados. E eu não estou falando daquela fé que vai fazer com que qualquer coisa aconteça, mas a fé para a gente sair vitoriosas das dificuldades, e fé para a gente atravessá-las apesar delas. Porque muitas vezes tudo que a gente precisa é um sobrenatural de Deus na nossa vida, para que a gente atravesse certos vales áridos e saia deles mais que vencedoras, ou mais que vencedores, não é? Então esse texto aqui é um texto bem conhecido da palavra. Jesus acabava de descer do Monte da Transfiguração, é um texto que todos conhecem. E quando eles descem do monte, Jesus, mais os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, ele encontra uma situação instalada ali. Um pai desesperado, porque tinha um filho. Esse filho, o texto diz que ele era lunático. Na verdade, é uma outra forma de dizer que ele estava possuído. Em outras versões, outros evangelistas dizem que ele tinha convulsões, enfim. Mas esse rapaz, toda vez que ele passava por aquela situação, que poderia ser algo natural, poderia ter uma causa natural, mas não era, era uma ação demoníaca, e não houve discernimento da parte dos discípulos, não houve providência da parte dos discípulos, e esse pai se queixa a Jesus. E aí a gente para meditar acerca da fé. Muitas aqui têm uma longa caminhada de fé, uma longa caminhada na estrada da confissão de fé em Jesus. Outras estão chegando agora nessa caminhada, e a gente insiste muito nisso. A gente não está falando de religião, a gente está falando do Cristo, desse relacionamento íntimo, pessoal
Cristo, que a gente precisa experimentar. A fé bíblica, a fé cristã é uma fé não apenas teológica, teórica, mas é uma fé experiencial, e a gente precisa confessar essa fé da mesma maneira que a gente confessa para a salvação, a gente tem que confessar para a vitória. O mesmo Espírito que rege a fé para a salvação, rege a fé para a vitória. E a gente encontra essa situação aqui. Quando se trata de fé, é importante nós atentarmos para 3 afirmações do autor de Hebreus. Primeira, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo lugar, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E em terceiro lugar, que o Senhor é o Deus que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, quando você ora, quando você entra no seu quarto, fechada a porta, você fala com seu Pai, que vê em secreto, você não está falando para as paredes. O Senhor está ali, é Deus presente, é Deus real, invisível mas real, como diz a letra do Velho Cântico. E na sua metodologia didática, Jesus usou muitas parábolas e muitas situações reais para trazer ensinamentos aos seus discípulos. Aliás, não há um só ato de Jesus que não tem um caráter didático, não tem um caráter pedagógico para ensinar algo àqueles que estavam à sua volta. O episódio nos ensina uma importante lição sobre o exercício da fé. E, ao olharmos para o texto, 2 coisas nos chamam a atenção aqui. Primeira coisa, o problema em si e a reação de Jesus. É interessante notar que 3 dos evangelistas narram o episódio, cada um com a sua percepção, cada um a sua maneira. De acordo com Mateus, que foi o texto que nós lemos, o menino era lunático, traduzido por epiléptico, ou endemoniado por outros tradutores. Era suicida, atirava-se no fogo e na água. E a gente fica imaginando, a maioria de nós é composta de mães, e a gente fica imaginando você ver um filho numa situação daquela, como aquele pai estava desesperado. Marcos o descreve como um mudo que caía no chão com frequência, espumando e rangendo os dentes, depois ficando com o corpo todo rígido. E Lucas diz que o menino era filho único e gritava ao entrar em convulsões. Então, não há distorções nesses relatos, não é? Apenas é aquela história, se nós todas olharmos para uma determinada situação, cada uma de nós vai contar a sua maneira, do seu jeito. Então, apesar de muitos desses sintomas poderem ser naturais, físicos, provocados por uma enfermidade física ou emocional, a gente percebe que aquele menino estava sofrendo a ação de um demônio. Aí eu queria fazer só um parêntese aqui e chamar a atenção das irmãs. Hoje as pessoas tendem aos extremos. Ou tudo é demônio, ou nada é demônio. E a gente tem que estabelecer um parâmetro, a gente tem que parar nas situações, olhar, buscar sabedoria do alto, buscar discernimento para saber se por trás daquela situação não existe uma ação demoníaca. E você, enquanto serva do Senhor, você tem discernimento para isso, você precisa ter discernimento para isso, porque muitas vezes o adversário tem alcançado larga vantagem sobre nós por a gente negligenciar os desígnios dele. E a gente não pode perder de vista que a gente vive numa batalha espiritual. Ele sabe exatamente onde calcar para nos atingir, e nós precisamos estar atentas, porque o adversário, ele não desiste nunca, ele só muda de estratégia. Então vamos seguindo aqui nesse raciocínio. Então aqui vemos a necessidade de entendermos a natureza dos problemas, como já foi dito. E a primeira reação de Jesus foi uma tristeza profunda. O mestre gemeu no íntimo e ele dá um brado e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Será que
Jesus continua bradando assim em relação a nós. Às vezes a gente sai da igreja, escuta uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, e você sai daqui, não sei, eu acho que sim, não sei se Deus vai agir nessa situação. Vai, o Senhor vai. Nosso Deus é Deus de respostas. O milagre precisa ser para nós uma possibilidade real, não um milagre fajuto, pré-fabricado para impressionar os tolos, mas um milagre real, aquele que vem, que procede de Deus. A incredulidade e perversidade espiritual daqueles discípulos era um peso para o nosso mestre. Fico imaginando como o Senhor se sente ao olhar para os cristãos fracos e tímidos de hoje. Ontem Íria estava comentando comigo a respeito de um pastor da China, me parece, e esse pastor, ele estava fazendo duras críticas à igreja ocidental. A igreja oriental tem sido uma igreja perseguida, tem sido uma igreja assolada, nós temos liberdade de culto, essa hora nós estamos aqui com o ar-condicionado ligado, os bancos relativamente confortáveis, não é? E a gente muitas vezes desdenha. Enquanto a igreja é perseguida, as pessoas correm, buscam o Senhor com toda a força do coração. E aquele pastor, a gente não pode nem se zangar, nem se entristecer com aquelas palavras, porque ele está certo, né? E a gente se esquece que a grande perseguição, ela está vindo célere em nossa direção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A segunda coisa que nos chama a atenção no texto é a ação eficaz de Jesus e a causa do fracasso daqueles discípulos. Jesus não requer de nós nada que Ele mesmo já não tenha nos ensinado. Ele pediu que ele trouxesse o menino, repreendeu o demônio, ordenando que ele não mais voltasse a ele. Jesus libertou o menino, ordenando que aquele demônio fosse embora. O demônio ainda quis armar um circo, mas sob a palavra de Jesus, ele saiu do menino. O Senhor levantou o menino enquanto a multidão dava glória a Deus. O Senhor havia comissionado aqueles discípulos. Ele já havia enviado, já havia comissionado. Em Mateus 10:8 diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidade, curar enfermos, ressuscitar mortos e purificar leprosos, expelir demônios. O comissionamento já tinha sido dado. Foi dado aos discípulos do passado e já foi dado aos discípulos de hoje. Os discípulos frustrados vão a Jesus em particular para saber a razão do seu fracasso. E Jesus faz um rodeio medonho. Ele geralmente, o Senhor dava voltas em algumas respostas, contava uma história, fazia uma pergunta, respondia uma pergunta com outra pergunta para fazer pensar, mas aqui não teve rodeio não. Ele diz: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Você sabe o tamanho de um grão de mostarda? Vai saber já já. Eu trouxe. E eu não vou vender por R$1.000 não. O poder dado aos discípulos estava lá. Era algo latente. Mas faltava coragem. Faltava aquela certeza absoluta. Não podia ser manifestado de forma mecânica. Aquela fé precisava acontecer. Então se trata de mágica, se trata de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Vale a pena mencionar a atitude honesta do pai do menino relatada por Marcos. Marcos já traz esse outro, eu gosto demais de Marcos, porque é o menor dos evangelhos, é o filme da vida de Jesus, mas ele consegue trazer detalhes que os outros não trazem. E aí ele diz o seguinte, que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
cria, mas ele sabia que não tinha uma fé suficiente e pede ao Senhor que o ajude na sua pequena fé. Então, o que nós aprendemos aqui rapidamente, quando Jesus menciona o grão de mostarda, não era tanto o tamanho que ele estava mencionando, ele queria mostrar que algo tão pequeno poderia poderia se transformar em algo tão grande. É a menor das sementes e pode produzir um arbusto que as aves vêm se aninhar nele. Assim é a nossa fé. E eu queria que vocês saíssem daqui hoje meditando sobre o tamanho da sua fé. Primeira lição do texto: muitos dos nossos problemas, que aparentemente têm causas naturais, na realidade são ações demoníacas. Não percam isso de vista em nenhum momento. Obras malignas tramadas no inferno para tirar nossa paz e nos fazer arrefecer na fé. Cabe a nós discernir e sermos ousados, usar a palavra de fé e ordenar os espíritos malignos que se retirem em nome de Jesus. Vou contar uma história rápida. Há muitos anos atrás, meus meninos eram pequenos e eu me preparava todo domingo de manhã para dar aula na escola dominical da igreja presbiteriana. E toda manhã de domingo era uma confusão. Esses meninos pegavam uma briga do nada. E assim, eles eram pequenos, 7, 8 anos, mas era uma briga, aquela briga feia. Todo domingo era isso. E eu já saía daqui contrariada, chateada, às vezes dava uma palmada em um, enfim. E aí, um dia eu estou no quarto me arrumando, aí começou a encrenca lá fora. E aí veio o discernimento. Aquilo só podia ser uma ação maligna. E do quarto, eu repreendi em voz audível, mas baixa, que aquele espírito de contenda que estava ali, ele saísse imediatamente em nome de Jesus. A encrenca cessou na hora. Foi quando eu descobri que a autoridade não é grito, a autoridade é um nome chamado Jesus Cristo. Os meninos nem ouviram o que eu fiz, mas quem estava ali na situação, provocando aquela situação, ouviu e bateu em retirada. Então sejamos ousadas em repreender tais ações em nome de Jesus. Segundo lugar, Jesus nos revela em sua palavra como proceder em tais situações. Do contrário, não precisava haver nas escrituras tantos relatos de Jesus e seus discípulos agindo. Talvez nos falte a ousadia e disposição para imitar o Mestre. Terceiro lugar, a grande razão do nosso fracasso diante das situações aparentemente insolúveis é uma só: a pequenez da nossa fé. O texto diz: eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. Eu li uma frase muito interessante que dizia assim: quem planta fé, colhe milagres. Plante fé, invista na sua fé, em nome de Jesus. E se for preciso, faça como o pai daquele menino, diga: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me na minha pequena fé. Finalmente, gostaria de deixar para sua reflexão uma pergunta de Jesus em Lucas 18, 8b, que diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que a gente possa parar e meditar um pouco acerca dessas coisas. Quantas coisas na vida de vocês estão ali travadas, que parecem não ter saída? O que é que tem faltado? Ninguém aqui é fiscal da fé de ninguém, mas que nós próprias possamos nos colocar diante de Deus: Senhor, sonda meu coração e aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Amém.